Deus, para nós é motivo de alegria nós estarmos nesta tarde de terça-feira, dia 14/7/2015, às 15 horas. Mais de 15 horas, são 3:30 da tarde. Nós estamos abrindo o Face agora. Amém. Fazer alguns comentários sobre algumas notícias de hoje que nós assistimos pela manhã, mas não tivemos tempo de gravar vídeo nem nada. Amém. Mas estamos aqui, vamos fazer um comentário sobre o governador José Mello. Eu assisti a entrevista dele hoje, dia 14, no Bom Dia Amazônia. Inclusive eu quero parabenizar a Rede Amazônica por ter convidado ele, né, a dar esclarecer alguns fatos para nós, o povo, né, o mundo, né. Quem não deve, não teme. O governador José Mello, dando explicações para o povo amazonense, respondeu todos os questionamentos. Isso sim é ter compromisso, diferente de um certo ministro que faz de tudo. Jackson salva a terra, né? Comentário dele. Está sendo bom. Aliás, a esposa dele se tornou-se senadora. Alguém já ouviu falar o que ela já fez pelo Estado? Parabéns, governador. Você se mostra trabalho. Ele falou algumas coisas, ele deu explicação, né, sobre o aumento dos professores. Ele disse que teve esse ano 3 reuniões com os professores, com a CTA, com o sindicato, mas que não chegou a um acordo devido à crise. Ele sempre falando da crise, né, colocando a culpa na crise, e que essa crise foi aí o inimigo, né, o inimigo da educação. A crise é o inimigo da educação, o inimigo do Brasil, o inimigo do mundo. É o leão, né. Bom, falando ele que se não aumentar a arrecadação do Estado, ele está esperando que a receita aumente. Ele está esperando que a receita aumente para que ele venha dar um aumento com todo o prazer aí ao servidor, ao professor, enfim. Bom, eu vou dar o meu comentário sobre essa questão. Ele, o governador José Mello, tem que fazer essa receita aumentar. Como? Criando fábricas, criando trabalho para os desempregados, criando meios. É ele, junto com os empresários, junto com nós, o povo, temos que fazer essa receita aumentar. Tá entendendo? Não é só ficar esperando a receita. O que ele... porque não deu para me falar com ela. Eu estava apressada, eu já saí, eu tinha que pegar o ônibus. Não deu para me ligar, porque o horário que começa, eu tinha uma consulta com o médico, mas ela deu o telefone. Uma questão que eu queria que ela perguntasse dele, lá no programa, era sobre quantos empregos ele já criou, José Mello, de janeiro até agora, em julho. Queria que ele mostrasse os números para nós, os números. Eu queria que ele mostrasse um documento, ele fosse com um documento que, olha, eu criei 2.000 empregos para o povo do Amazonas. Eu criei um polo, eu criei isso, eu dei emprego. É isso que a gente quer ver ele mostrando. E que a jornalista aqui, o repórter, fosse lá, aqui, o que o José Mello criou esse polo, essa fábrica de roupa, essa fábrica de sapato. Aqui está trabalhando 10 pessoas, 15 pessoas, sabe? Uma entrevista mais criativa, mais só no blá, 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 conversa aí, tá entendendo? A gente quer ver as ações do governador. Sobre essa queda que ele falou, que houve uma queda terrível na arrecadação do orçamento, a gente quer ver também
Não que a gente duvide do que ele está falando, mas a gente quer ver os documentos. A gente quer ver os documentos, a gente quer ver a planilha, tá aqui assinado pelas pessoas, sei lá quem, o administrador tem. Houve uma queda de 300 milhões de janeiro, etc. Houve essa queda, a gente quer ver o documento comprovando, as provas comprovando que ele está falando realmente procede. Se houve realmente, não que a gente não duvide, que eu creio que ele é um homem sério, é um homem que teme a Deus, mas a gente, o povo, a gente quer as provas, a gente quer os documentos. Se houve realmente, a gente está falando de bilhões e bilhões de reais. Ele arrumou a casa de janeiro, agora em julho ele está arrumando a casa, dizendo ele está cortando na própria carne, está cortando as gorduras. Ele está economizando, mas em vez de ele economizar o dinheiro, os gastos, ele também tem que investir. Ele tem que investir na produção de sapato, ele tem que investir na produção de roupa, ele tem que investir na produção de madeira, ele tem que investir na produção de telha, ele tem que investir na produção de cano, ele tem que investir, investir na produção de farinha, ele tem que fazer esse povo do Amazonas trabalhar. Ele tem que criar mais polos, sabe? Ele tem que investir. Ele tem que investir, tá entendendo? Ele tem que entrar em acordo com o pessoal da Suframa, tá entendendo? Ele não tá fazendo nada. Esse pessoal da Suframa, ele tem que resolver alguma coisa. Ele não ficar só esperando, vamos esperar. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Sabe? E aí o repórter vai lá e mostra as ações. A Santa Casa, ele falou da Santa Casa, que ele quer fazer, ele quer, mas só que não depende dele, porque tem cada dia um número, pelo amor de Deus. Vamos resolver esse problema da Santa Casa, das misericórdias. São 40 milhões de reais, tá entendendo? Então, são coisas que ele quer fazer, mas que a gente observa que tem obstáculos, tem dificuldade, não é só querer fazer, não é só ter vontade de fazer, mas tem um corpo, enfim. Então que Deus tenha misericórdia dele. Eu gostei da entrevista dele, mas ele tem que criar mais, para que a receita aumente, ele tem que criar trabalho para as pessoas desempregadas, tá entendendo? Tem que criar trabalho, tá entendendo? Tem que, enfim, eu creio que ele está fazendo isso. Ele está calmo, ele está tranquilo. E ele tem que pensar em algo que é uma crise nacional. Culpa de quem? Do PT. Culpa desses administradores do PT. Então, a gente ora para que Deus abençoe os planos do governador José Melos, mas ele tem que criar, ele tem que ser um governador criativo para o estado do Amazonas. Não só cortar isso, cortar aquilo, não. Ele tem que investir. Ele tem que investir, ele tem que, como eu já falei, ele tem que criar mais fábrica, ele tem que criar mais emprego para o povo, ele tem que, enfim, ele tem que fazer investimento. Ele tem que fazer investimento. Tá entendendo? Ele tem que investir no futuro do povo do Amazonas. Tá entendendo? Ele tem que investir na educação, ele tem que investir na saúde, ele tem que investir, pegar o dinheiro que é arrecadado do Estado e fazer investimento na segurança, na educação e, e no transporte e criar emprego para o povo, criar trabalho, criar perspectiva. Tá entendendo? Criar perspectiva. Assim, a arrecadação vai aumentar. O povo tem que trabalhar, o povo tem que ter o seu trabalho, tem que ser empreendedor, tem que
criar, tem que ser criativo, tem que ser um povo criativo, um povo que sabe tirar da crise lucro, não ficar só ficar esperando. Ele não foi, nós não votamos nele para só ficar esperando, negativo. Ele tem que ser criativo, ele tem que fazer do governo dele um governo criativo. Criativo. O fato de ele não ter dado aumento para os professores esse ano de 2015 ficou marcado no governo dele, ficou marcado negativamente, está marcado. E se ele não der aumento esse ano de 2015, com certeza ele não vai se reeleger nas próximas eleições, por acaso ele vier querer fazer alguma coisa, ele não vai, porque um governador que não investe na educação, um governador que não investe no futuro, não faz investimento, só faz cortar dali, cortar da acolá, ele tem que investir, porque ele está investindo no futuro de um povo na educação. E ele não investiu, passou, e ele está aí só dando explicações e a gente quer ver ações. A gente quer ver as ações dele. Ele está fazendo a BR, era para estar um repórter lá na BR, mostrando pra gente no link. Era para estar um repórter lá na Santa Casa. Ele falou, esses temas que ele falou, era para estar um repórter na Santa Casa, era para estar um repórter lá na segurança. Tá entendendo? A gente quer ver ações. A gente quer ver ações os atos do governador. A empresa mostrasse um trabalhador que abriu uma empresa com a gestão dele agora. Um trabalhador, um professor, um depoimento de um professor com a gestão dele. Sabe? Uma entrevista mais criativa, mais atuante. É isso que a gente quer ver. Ficar só conversando aí não. Tá, e a gente quer ver documentos. Os documentos está aqui. Abre o site na internet e mostra. A gente quer ver o site. Houve mesmo essas 300 milhões de perda, tá? O site está tudo assinado pelo diretor administrativo. Tudo direitinho assinado que o governador falou. Dessa entrevista ele falou isso, falou aquilo. Sabe, uma transparência para o povo, uma prestação de conta, sabe, mostrando isso, mostrando aquilo, sabe, dando uma aula de economia, dando uma coisa mais assim, mais a gente aprendendo com essas dificuldades, aprendendo com esses problemas, aprendendo com essas crises, nada de ficar esperando. Ele vai ficar sentado numa poltrona esperando, negativo. E como eu já falei, tem que criar fábrica de bicicleta, fábrica de moto, ele tem que criar, sabe, fábrica de madeira, mais e mais e mais e mais e mais e mais. Uma coisa que está muito em falta hoje, trazer ônibus novos para o nosso estado, ônibus novos, micro-ônibus novos. Então tem muita coisa para se fazer. Muita coisa para se fazer e ele tem que fazer investimento. Ele tem que fazer investimento. Mas ele está de parabéns porque ele veio dar entrevista. Ele falou, mas como eu falei, essa entrevista deveria ser mais criativa. Mais criativa mostrando os atos do governador. Os trabalhos que ele já criou, os empregos que ele prometeu, cadê? Mostrando os trabalhadores, o que ele já fez, o que ele, sabe, mais autêntico, mais dinâmico, mais a gente quer ver isso. Menos conversa e mais atividade, mais atos. No momento houve uma queda, então vamos aumentar essa. E para aumentar o povo tem que ter mais trabalho. O povo tem que ter mais, enfim, ser mais criativo. Fazer da casa dele uma oficina, fazer da casa dele uma sala de aula, uma escola, dar aula de reforço, enfim. Fazer alguma coisa para ganhar um dinheirinho, tá entendendo? Fazer uma costura, fazer lavar uma roupinha, passar uma roupinha, etc, etc.
queremos louvar a Deus, agradecer a Deus, mas infelizmente, que ele não fique só cortando a gordura, mas que ele seja um homem criativo. Um homem criativo e também, como eu já falei, essa rede amazônica mostrar os atos dele. Os documentos, sabe? Os documentos, o site pra gente ir lá ver o que ele tá falando, sabe? Provas, as provas do que ele está falando para nós, o povo. Nós queremos as provas de tudo que ele falou. Houve uma queda de 300 milhões, mostra para nós. Nós queremos ver. O site está aí, mostra o site, tá entendendo tudo direitinho. Houve essa queda na arrecadação e tem que resolver logo o problema da SUFRAMA. O que ele está fazendo para resolver o problema? Se ele tem algum, se é da orçada dele, resolver o problema da SUFRAMA, ele como governador do estado, isso foi de propósito que fizeram com a SUFRAMA, para prejudicar o povo do Amazonas, está prejudicado o povo do estado do Amazonas, que essa Dilma prejudicou, não quer resolver o problema do povo do Amazonas, porque é um órgão federal, então resolva logo, junto com o Eduardo, o que o Eduardo Braga está fazendo e essa senadora, a esposa dele, para melhorar, tirar a situação, resolver o problema da SUFRAMA, porque o povo do estado do Amazonas é que está sendo prejudicado, a educação, a segurança, a saúde, o transporte, enfim, todo mundo está sendo prejudicado. Acho que Deus abençoe a administração dele, da sua equipe, tá entendendo? Mas que fica negativo. Isso que ele fez fica muito negativo. Ele deveria ter aumentado o salário dos professores, ter investido, porque assim ele mostraria para nós que a educação na gestão dele é algo sério. Ele está investindo nas estradas, ele está investindo no SECOM, ele está investindo em outras coisas. E na educação ele deixou de lado. A educação para ele não é prioridade, porque ele não deu aumento para os professores, mas o dinheiro tem. O que aconteceu foi que ele priorizou aonde que ele vai investir. Isso foi que aconteceu. E a educação ele deixou de lado, dizendo para nós que a educação não é priori, porque contra fatos não há argumento. As palavras dele é uma coisa, mas os atos dele são outra. Dinheiro tem, ele está administrando esse pouco de dinheiro. E a educação está de fora. Vamos ver agora em setembro. Tem dinheiro no caixa. É pouco, mas tem. Então ele tem que investir na educação e na saúde, e na segurança e no transporte, e criar mais emprego, fazer mais fábrica. Fábrica. Criar trabalho para o povo trabalhar. Fábrica. Que eles criem uma fábrica de... Que eles criem, enfim, que ele seja um empresário, um governador empreendedor. É isso que nós queremos. Um governador com espírito de empreendedorismo, ganhar dinheiro. É ele que tem que fazer as rodas da receita andar. É ele tem que ter o espírito de empreendedorismo e ele tem que pôr esse povo todo para trabalhar e ganhar dinheiro. Ele, o governador, nesses 4 anos que o povo deu, nesses 4 anos, um ano já está praticamente fora, falta 3 anos. 3 anos ele tem que ganhar dinheiro, ele tem que fazer multiplicar esses bilhões que ele pegou agora, ele tem que multiplicar, ele tem que triplicar. Como? Fazendo fábrica, criando isso, fazendo navio, fazendo carro, fazendo bicicleta, fazendo roupa, fazendo sapato, fazendo comida, fazendo isso, fazendo aquilo, enfim, fazendo investimento. Só assim nós vamos para frente, investindo na educação, na saúde, etc, etc, etc. Que Deus abençoe a vida dele, a família dele, todos nós. Amém. E vamos ter mais uma entrevista mais criativa também. Tá entendendo? Cadê os repórteres
Os 5 repórteres deveriam estar nos pontos aonde ele falou, na Santa Casa, lá não sei aonde, não sei aonde, lá no CITEAM, entrevistar o diretor do CITEAM, tá entendendo? Tudo ao vivo para nós, pro povo. Mas que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Os seus planos, seus projetos. Mas nós queremos isso. Um governador com espírito de empreender. Empreendedorismo. Amém. Que ele faça crescer e multiplicar essa receita. É ele que vai fazer isso com a ajuda de Deus. Ele e o povo com a ajuda do Senhor Jesus Cristo. Eu creio assim. Criar mais padaria para vender pão, mais padeiro, etc. Mais lanchonete, mais balneário, que o povo gosta de tomar banho, sabe? Criar balneário para o povo tomar banho, tá entendendo? Tudo aqui na cidade.